Seja bem-vindo a mais um episódio das Aventuras de Mike. Hoje, dois heróis especiais. Mike estava na sala tocando músicas lindas, mas não parava de pensar. Quando a mãe passou, ele aproveitou para perguntar: Sobre quem vamos conversar hoje? Sobre mais duas pessoas especiais para quem Deus deu alguns trabalhos a fazer. Viveram na Boêmia, aproximadamente 600 anos atrás. Aonde fica Boêmia? Não tem isso no mapa. Bom, a Boêmia é parte daquilo que hoje chamamos República Tcheca. João Rus e seu amigo Jerônimo viviam na Boêmia. O pai de João Rus morreu quando João ainda era pequenino. Sua mãe dedicou João a Deus, assim como o papai e eu fizemos quando você era um bebê, lembra? Ai, claro que não, você era um bebê. Ela pediu a Deus que olhasse por João e cuidasse dele, e João, por sua vez, seria um homem de valor para ele. Deus cuidou mesmo de João e o ajudou a ir bem nos estudos. Quando João viajou para a universidade em Praga, sua mãe foi com ele. Ela não tinha muito a dar para seu filho, mas ao se aproximarem da cidade, ela ajoelhou-se e orou para que Deus sempre o abençoasse. E Deus respondeu a essa oração. João Rus concluiu seu curso e depois saiu para trabalhar na corte do rei como um dos sacerdotes especiais da realeza. Jerônimo, amigo de João, tinha viajado para a Inglaterra, onde conheceu a rainha da Inglaterra, que era uma princesa da Boêmia. Ela estava longe de casa e provavelmente ficou muito feliz por encontrar alguém da Boêmia com quem conversar. Jerônimo e a rainha da Inglaterra estudaram os escritos de Wycliffe e os acharam muito interessantes. Retornando para a Boêmia, Jerônimo partilhou esses escritos com João Rus. Os dois ficaram muito entusiasmados. Os líderes da igreja, entretanto, os advertiram a não dizer nada acerca dessas novas ideias. Nesta época, Hus e Jerônimo conheceram dois homens da Inglaterra que também não haviam tido permissão de pregar sobre os escritos de Wycliffe. Estes dois homens eram artistas e decidiram fazer um sermão pintado. Pintaram dois quadros, um ao lado do outro. O primeiro quadro era de Jesus, vestido de maneira muito simples e cavalgando um jumentinho. Ao lado deste quadro estava outro que mostrava o líder da igreja da época sentado sobre seu cavalo, ostentando uma coroa tríplice, longos e dispendiosos trajes. Seguindo, apareciam outros líderes importantes da igreja e homens tocando trombetas, todos vestidos com belas roupas. Sem dizer uma palavra, essas pinturas mostravam a diferença entre Jesus, com seu jeito simples e humilde, e a maneira luxuosa de viver daqueles líderes. Como eram diferentes. Esses dois homens nada disseram e pregaram seu sermão silenciosamente através da arte. Mas Hus não teve medo de pregar em voz alta, e pregou por toda parte. Não demorou para que os líderes da igreja ficassem muito irritados. Chamaram Hus a Roma para um julgamento. O rei e a rainha da Boêmia, entretanto, o protegeram e pediram que ele não tivesse de ir a Roma. Os líderes da igreja em Roma ficaram muito zangados e levaram o julgamento adiante, mesmo sem a presença de Hus. Condenaram-no e ele precisou deixar Praga em busca de um lugar mais seguro. A essa altura, Hus não sabia exatamente o que fazer. Sabia que na igreja havia muitas coisas que não estavam certas, mas ainda cria que ela era a igreja de Deus e poderia voltar a ser fiel a Deus em tudo. Deus o estava conduzindo pouco a pouco e ensinando-lhe uma coisa de cada vez. Deus foi muito bondoso. Se ele tivesse mostrado a Hans todos os erros da igreja de uma vez só, ele ficaria chocado. Seriam coisas demais para mudar de repente. Acho que você está certo. Deus também nos trata assim. Ele nos ensina uma coisa por vez, para que não seja demais para a nossa condição também. Mais uma vez, os líderes convocaram Hus para que fosse falar com eles. Todos, o rei da Boêmia, o imperador Sigismundo e até o líder da igreja, prometeram que Hus estaria seguro, contanto que ele simplesmente fosse. Então ele concordou em ir para a cidade de Constança e falar com as autoridades da igreja. Enquanto viajava, as pessoas acorriam para vê-lo e ele pregava a todos ao longo do caminho. Mas quando chegou, foi lançado no calabouço de um castelo do outro lado do rio Reno, onde ficou muito doente. Que promessas que nada! Quando seu amigo Jerônimo soube o que tinha acontecido com Hus, foi a Constança para tentar ajudá-lo. Mas o próprio Jerônimo também acabou preso. Finalmente, as autoridades da igreja tiraram Hus do calabouço. Vestiram-no com um traje sacerdotal e lhe puseram uma grande mitra na cabeça. Sobre a mitra estava escrito Arque Herege. Hus curvou a cabeça e disse mansamente:
Jesus foi envolto num manto que não era seu quando foi julgado, e levou uma coroa de espinhos por mim. Posso levar sobre a cabeça essa coroa de ignomínia por ele. Os líderes o arrastaram pelas ruas e o amarraram a um poste, pondo fogo nele. Em meio a tudo isso, Hus agia como se estivesse indo para uma festa de casamento. Sorria e parecia muito calmo. Quando os carrascos o amarraram ao poste e acenderam fogo, ele não reagiu nem gritou de dor. Ele cantou, e continuou cantando até morrer. Enquanto isso, Jerônimo estava doente e ainda na prisão. Os líderes da igreja tentaram fazer com que ele admitisse que estava errado, e eles, certos. Prove-me pela Bíblia que eu estou errado, disse Jerônimo, e eu me retratarei. Dia após dia, líderes continuaram tentando fazer com que Jerônimo desistisse de sua fé. Finalmente, depois de estar tanto tempo na prisão e desalentado com o que havia acontecido a seu amigo Hus, ele fez o que as autoridades religiosas queriam que fizesse. Disse que não concordava mais com Hus nem com Wycliffe e que acreditaria naquilo que os líderes lhe ordenassem acreditar. Mas os líderes continuaram retendo-o na prisão. Enquanto pensava no que havia feito, Jerônimo soube que havia negado a verdade. Lembrou-se de quão corajoso Hus havia sido, pensou em quanto Jesus havia sofrido por ele. Assim, chamou os líderes da igreja e lhes disse que lamentava muito ter feito o que eles queriam. Disse também que cria realmente naquilo que a Bíblia declara como verdade, mesmo que eles discordassem. Os líderes ficaram furiosos e levaram Jerônimo ao poste para queimá-lo também, assim como haviam feito com Hus. À semelhança de seu amigo, Jerônimo também morreu cantando. Os líderes da igreja levaram as cinzas de Hus e Jerônimo e as jogaram no rio Reno. Disseram que o rio levaria embora todo e qualquer traço daqueles dois hereges. Em vez disso, as partículas das cinzas flutuaram ao longo do rio o trajeto inteiro, cortando o país até chegar ao mar e, finalmente, ao mundo todo. E assim como as cinzas, a mensagem que esses dois homens pegaram finalmente alcançou o mundo inteiro. Mas eles cantaram mesmo enquanto estavam queimando? Cantaram sim. É bom saber disso. Estou pensando nas coisas difíceis que vão acontecer antes de Jesus voltar. Se Hus e Jerônimo conseguiram cantar enquanto as pessoas malvadas queimavam o corpo deles, então isso significa que Jesus os ajudou a não sentir dor. E se Jesus esteve com eles para que pudessem cantar até morrer, ele poderia fazer isso por mim também. Você está certo. Ele com certeza pode. Continue a tocar. Mais tarde conversamos. Vou guardar as roupas que já secaram. É muito bom trabalhar ouvindo sua música, viu? Certo, então. Mike continuou a tocar em seu instrumento as músicas que a mãe mais amava ouvir, mas continuava pensando no que haviam conversado. Com certeza viriam mais perguntas por aí. O próximo episódio, o primeiro protestante.